capítulo 4 de Solo Leveling vai começar quando Jinwoo volta para o mundo humano. Ele então vai visitar sua mãe que estava em coma e lembra da poção que está tentando fazer para curar ela da sua doença. Ele já possui 2 dos 3 ingredientes necessários, sendo o fragmento da árvore do mundo e a água nascente da floresta ecoante. Porém, ainda falta o sangue purificado do Rei Demônio. Sung conseguiu chegar até o andar de número 75 do Castelo Demoníaco. E o último item provavelmente vai estar junto com o boss final, no último andar do castelo. Sung aumentou seu nível 16 vezes enquanto ele estava no Castelo Demoníaco e já alcança um poder de nível Rank S. E agora, se você também quiser aumentar o nível desse canal, já deixa o seu joinha que vai ajudar muito, se inscreva aí no canal também. Eu sou o João Marcos e esse é o Madrugada Nerd, sejam muito bem-vindos! Já no outro dia, Jinwoo vai até a Associação de Caçadores da Coreia para ser reavaliado. Uma das pessoas que trabalha lá liga para Baek e diz que Sung está para ter o seu rank avaliado. Para quem não se lembra, o Baek é o líder da guilda dos Tigres Brancos. Aí depois de algumas conversas assim aleatórias, só para passar o tempo entre os novatos que estavam ali com Sung esperando para ser reavaliados, finalmente chega a vez dele. A mulher que ia avaliá-lo pede para ele colocar sua mão no cristal negro. Então Sung toca o cristal e acontece um erro. Ela tenta fazer o procedimento novamente, mas de novo dá erro. Outro funcionário vai checar a máquina, mas fica assustado e então pede para a instrutora chamar o seu superior imediatamente. A mulher não entende o porquê. Então o homem responde que isso não é um erro, isso quer dizer imensurável. Significa que o medidor não era capaz de medir o poder mágico de Sung. Sung Jinwoo seria o 10º caçador Rank S da Coreia. Na próxima cena, vemos o chefe Jinshu encontrando o líder da guilda Hunters, que é o caçador Rank S Choi Jong-in, que perguntava sobre o incidente do Portal Vermelho. Ele queria saber quem ajudou a guilda dos Tigres Brancos naquela ocasião, mas o chefe apenas diz que ele não sabe, porque ele não ficou lá até o momento em que o portal abriu novamente. Choi Jong-in diz que entende, porém ele estava mais intrigado com a descoberta da formiga com asas da ilha Jeju. Ele diz que a guilda Hunters irá cooperar totalmente se for preciso voltar à ilha Jeju. E de repente, ele diz que o prédio B estava barulhento hoje, que era o prédio onde o Sung estava fazendo a sua reavaliação, prédio ao lado. Jinshu acredita que é algum caçador novato fazendo bagunça por causa do seu rank baixo. Quando Jinshu já estava saindo da sala, o líder da guilda fala que também iria junto. Afinal, ele também estava curioso. O inspetor-chefe então percebeu na hora que aquele cara já tinha percebido alguma coisa, que ele já tinha sentido alguma coisa. Afinal, ele é um caçador Rank S muito poderoso e tem os instintos bem aguçados por isso. Enquanto isso, o gerente auxiliar que estava fazendo a avaliação de Jinwoo pede para ele voltar ali em 3 dias. Afinal, aquele medidor de ranking não tinha capacidade para medir o poder de Sung. Todos na fila de espera ficaram surpresos. Quando eles olham para a porta, o líder da guilda Hunters está entrando. E naquele momento eles já pensam, pronto, esse caçador já é da guilda Hunters, com certeza, né? Afinal de contas, no mundo de Solo Leveling, qual caçador iria rejeitar uma guilda grande, né? Ele pode ter fama, ele pode ter dinheiro e ele pode viver tranquilamente. O líder da guilda Hunters, que é a maior guilda da Coreia do Sul, que pode contar com 2 caçadores Rank S e sem falar disso, ele possui o título de Soldado Supremo. Ele é um dos caçadores de Rank S mais poderosos. Ele possui uma magia de fogo de alto nível. Enquanto Sung era o caçador mais fraco da Coreia, esse cara era o caçador mais forte da Coreia. Choi Jong-in rapidamente percebe o que estava acontecendo. Esse homem à sua frente era o 10º caçador Rank S da Coreia. Ele conseguia ver a aura de Jinwoo. Não seria preciso esperar por 3 dias para confirmar isso. Jinwoo é um caçador da classe S. Jong-in se apresenta. Ele pergunta se Sung teria uma guilda em mente. Ele gostaria de fazer uma proposta. Porém, Sung ignora completamente e fala que não. Ele sai andando e deixa o cara falando sozinho. E obviamente todo mundo fica surpreso por esse cara ter sido rejeitado, né? O caçador mais forte da Coreia tendo sido rejeitado. Sung, porém, apenas pensava em voltar para o Castelo Demoníaco. Nesses 3 dias para sua reavaliação,
ele precisa fazer um remédio de cura para sua mãe e o último item está no castelo. Enquanto isso, John Jin mantinha o seu sorriso. Ele ficou se perguntando, será que eu forcei a barra demais? Será que eu não me apresentei direito? O que aconteceu? Porque o Sung rejeitou ele, bem rejeitado mesmo. Ele percebe que Sung é um excelente assassino, afinal ele saiu daquele lugar sem fazer nenhum barulho. Nesse momento, Baek chega correndo e John Jin se perguntava o que Baek fazia ali. E ele estava com o rosto assim de quem foi pego no flagra, sabe? Quando ele encontra o John Jin. John Jin então entende que Baek já sabia de Sung Jin-woo. Observando a respiração ofegante de Baek, ele deduz que o líder da guilda Tigres Brancos se transformou e correu até ali em alta velocidade. Ele já sabia de Sung desde o começo e também sobre o que estava acontecendo ali. Nesse momento, o líder da guilda Hunters faz uma pequena avaliação ali e deduz que o Sung foi a pessoa responsável por ajudar a guilda dos Tigres Brancos no momento do Portal Vermelho. Baek, porém, não gostou nada disso. De todas as pessoas que poderiam estar ali, John Jin era o pior adversário. Agora ficou complicado. Aí ao anoitecer, o Sung vai visitar sua mãe novamente. Já falou no começo do desenho que ela tem uma doença que veio junto com os portais e ela fica dormindo. Ela não acorda mais. A pessoa dorme e não acorda mais. E aí ele quer tanto fazer essa cura para poder salvar a sua mãe. E ele chega à conclusão de que ele precisa ficar bem mais forte, porque se os boss dos níveis médios já eram tão difíceis, ele imagina que ele ainda não é páreo para enfrentar o boss do último nível do Castelo Demoníaco. Então ele precisa lutar bastante e ganhar mais níveis para poder enfrentar esse boss. Então ele se depara com Jinshu, que o estava esperando na recepção do hospital, e ele pergunta se Sung derrotou o monstro do covil duplo. Depois esse cara fala sobre a divisão de monitoramento. Eles têm de lidar com humanos ao invés de monstros. Em outras palavras, eles devem monitorar e punir os caçadores que infringem as leis. Mas Sung diz que não quer se envolver com a divisão de monitoramento. Tá tudo bem para ele do jeito que tá. Jinshu revela que a existência deles é a única defesa contra os caçadores, mas mesmo assim eles não podem fazer nada contra os Rank S. Afinal de contas, os Rank S são mais poderosos até de que muitos dos monstros que entram pelos portais. E ele ainda fala que alguém queria conversar com Sung, se ele tinha um momento para ouvir. O presidente da Associação dos Caçadores da Coreia, o chefe Gogunri, estava o esperando. Sung fica surpreso ao vê-lo, e ele o cumprimenta dizendo que é um prazer conhecê-lo. Ele tem cerca de 80 anos, mas tem um ótimo físico, uma aura muito poderosa, já que ele também é um caçador Rank S. Sung então pergunta a ele por que ele vai ter que fazer uma avaliação em 3 dias, já que os caçadores de nível alto já sabem que ele é um caçador de nível S. E ele responde que isso foi criado para ganhar tempo, para que a Associação dos Caçadores possa encontrar com o caçador Rank S antes de qualquer outra guilda ou qualquer outra pessoa. A associação não tem tantos caçadores talentosos como o inspetor-chefe Jinshu. Afinal, quem iria querer se juntar à associação quando as guildas de elite podem pagar muito mais? E além disso, eles conquistam a fama, as pessoas conhecem os membros das guildas de elite, mas ninguém conhece um servidor exemplar como o chefe Jinshu, mesmo ele sendo um dos caçadores mais poderosos da classe A. Sung pergunta para o presidente por que ele estava oferecendo isso para ele. Então ele fala sobre as 5 maiores guildas da Coreia. O equilíbrio do país nesse exato momento estava instável, mesmo com esses 5 pilares. Essas são as guildas Hunters, a guilda Fama, Tigre Branco, Ceifadores e Cavaleiros. E aí o presidente vai direto ao ponto, ele tem uma proposta para o Sung. Mesmo que ele não possa oferecer montanhas de dinheiro ou muita fama, ele gostaria de oferecer um cargo na associação para o Sung. Sung é o 10º caçador Rank S da Coreia, e o presidente diz que se ele se juntasse a uma dessas guildas, o equilíbrio do país seria quebrado e tudo viraria um caos. A lei, o sistema e a autoridade do governo não são fortes o suficiente para manter os caçadores mais poderosos na linha. Por isso, a associação de caçadores era necessária, porque os caçadores caçam monstros, mas os caçadores são tão monstros quanto os próprios monstros, e para isso a associação está ali para manter eles na linha. O presidente apenas imaginava que ele não tinha mais tempo. Ele precisava de alguém para assumir o seu lugar no futuro.
Sung, porém, pede desculpas e nega a proposta. Go-gun se assusta e depois fica decepcionado. Jin-woo diz que quer lutar contra monstros. Como sabemos, Jin-woo fica forte a cada vez que ele enfrenta mais monstros e monstros mais poderosos, então ele tem que sempre estar dentro das dungeons lutando contra os monstros para poder evoluir o seu nível. E as dungeons administradas pela associação são apenas as de rank E e as de rank D, que seriam as mais fracas, e assim Sung não conseguiria ficar mais forte. Ele precisa estar em uma guilda poderosa para enfrentar dungeons de alto nível. Nesse momento o presidente olha nos olhos de Sung e entende que ele estava falando a verdade, então eles se despedem um do outro e o velho agradece o garoto pelo tempo que ele gastou ali. E antes de trocarmos de cena, o presidente comenta com o seu assistente: as 5 maiores guildas estão aumentando. A força de cada uma delas se compara ao poder militar de um país inteiro. E no momento que a associação perder o seu poder, elas irão começar uma guerra. Já no final do episódio, vemos algumas lembranças do Dong-su sobre a batalha contra o pai do Sung. Os olhos de Yu-hwan, que é o pai do Sung, brilhavam em um tom amarelado. Ele era mais rápido e poderoso do que Dong-su. O caçador do rank S dos Estados Unidos não conseguia nem sequer se mover. Ele foi completamente derrotado. Dong-su acorda assustado no hospital. Ele estava completamente machucado e cheio de curativos. Seus braços e pernas foram quebrados na batalha. Ele olha para o lado e percebe que alguém estava ali. Dong-su então pergunta para o vice-diretor da Associação de Caçadores dos Estados Unidos o que ele queria com um perdedor feito ele. Ele queria perguntar sobre o homem chamado Song Hwan, se ele realmente era um monstro. Dong-su pergunta se o vice-diretor estava insinuando que ele atacou uma pessoa normal. O homem então mostra um vídeo onde o Hwan estava salvando as pessoas que ficaram presas nos escombros. Um monstro não faria isso, não é mesmo? Dong-su pergunta se o vice-diretor já ouviu casos onde humanos saem de portais. Como isso nunca existiu, Hwan seria um monstro sem dúvida. Em sua mente, Dong-su se lembra que sua derrota foi humilhante. Hwan pisava em seu peito e dizia: nunca mais volte para a Coreia. Não digo isso pelo bem do meu filho, mas sim pelo seu mesmo. Depois de morrer, você não vai conseguir fechar os olhos. E ao se lembrar disso, Dong-su ficou furioso. E na hora ele já pensou: eu preciso acabar com esse cara, com o Hwan. E aí ele já pensou em ir para sua guilda, a guilda dos carniceiros, e pegar todo o equipamento que ele pudesse, todo o pessoal que ele pudesse, e ir para a Coreia para tentar caçar o Hwan, para caçar o pai do Sung. Então se finaliza esse capítulo do manhwa. Provavelmente o capítulo 4 da segunda temporada de Solo Leveling vai vir até esse capítulo aqui do manhwa. Eu agradeço você que assistiu o vídeo até aqui. Fique atento, durante a semana nós teremos mais vídeos. Assista também outros vídeos do canal que vão aparecer aqui em cima. Se você puder mandar aquele joinha para fortalecer o canal, eu agradeço demais. Você vai ajudar o canal, vai me ajudar. Se inscreva também, ative o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo, se você quiser assistir. Ele vai ser notificado para você. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!